Ok, ok. Bom, pessoal, aqui é o professor Emiro Santos. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem for ver, ficar aí assistindo outra aula, outro horário. Bom, a gente vai falar o tema sobre desigualdade social. Esse é um tema da aula de hoje, do segundo ano do ensino médio. A gente vai tirar algumas dúvidas sobre isso, porque a gente sabe que fazer a leitura apenas então somente de maneira individualizada em casa é muito penoso, assim. Às vezes o conteúdo de sociologia ele é um tanto quanto teórico demais, é um tanto quanto muito subjetivo, apesar que o segundo ano tem um conteúdo mais próximo da gente, que é a questão da desigualdade a gente consegue perceber aí fora. Mas, assim, a gente vai fazer algumas lives, algumas aulas e disponibilizar para os alunos para que a gente possa entender de uma certa forma mais fácil, assim, de uma forma bem facilitada. Beleza? Bom, então eu vou passando aí alguma coisa dos slides e a gente vai discutindo o tema, né, passo a passo de maneira gradativa. Agora são 9h11. Lá para as 15, para as 10, eu acho que a gente termina. É mais um plantão tira dúvidas aqui. Bom, estratificação social e mobilidade social, tá? A gente vai perceber o seguinte, pessoal, né, que a mobilidade social, ela é a capacidade de a gente sair de uma posição que se encontra o indivíduo em relação à sua situação na estrutura social e mudar, ele dá um salto. Então, por exemplo, é a mesma coisa do que o pobre ficar na classe média, ou classe média ficar rico, ou ao contrário, a gente pode ter uma mobilidade também inversa. O camarada é rico, ele perde tudo, ele fale e vai para a classe média ou vai para a classe mais baixa. Bom, então a mobilidade, ela não é uma mesma em todos os períodos. Então, assim, é importante discutir a desigualdade, é importante verificar por que a sociologia ela discute a desigualdade social, porque ela, primeiramente, ela desnaturaliza a desigualdade. Durante muito tempo, sobretudo na antiguidade e na Idade Média, o que se falava, o que se pensava? É comum ter desigualdade. Então, assim, existem pessoas, sei lá, de sangue azul, pessoas que têm uma tradição, pessoas que têm uma honra especial, nasceram num berço esplêndido, nasceram num berço de ouro, e elas têm um direito de nascença, um direito quase divino de pertencer àquela posição e viver uma vida muito boa. Outras medianas eram a classe trabalhadora, outras uma classe muito mais baixa, né? Ralé mesmo, né? Alguns sociólogos vão dizer um termo bem, talvez ele machuca, talvez ele seja muito expressivo, mas que é a classe baixa, a classe ralé mesmo. Bom, e o próprio termo classe, ele não foi utilizado em todos os momentos, ele não é utilizado em todos os momentos. A gente fala classe porque nós vivemos numa sociedade capitalista e as pessoas se dividem em classes sociais. E em outros tempos, como é que foram? Para isso, a gente tem que verificar a estratificação social. Então, a mobilidade social não é a mesma em todos os períodos. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a estratificação social, que nada mais é como a maneira como a sociedade está dividida em camadas. Imagina aí um bolo com camadas, ou uma lasanha com várias camadas. O indivíduo, ele tem uma situação de posição naquele extrato social. Por isso que vem esse termo, estratificação, de extrato, com S. Extrato com S significa camadas. É diferente do extrato com X, que é aquele extrato de tomate, né? Seria basicamente o néctar da fruta, o recheio. Mas não, aqui seria as camadas. Então a gente vai perceber alguns tipos de estratificação social mais significativos no mundo. Então a gente tem primeiramente castas, que é uma sociedade dividida em castas, professor? A sociedade foi e é dividida em castas. Segundo tipo de estratificação muito importante, estamentos. Então, sociedade estamental, a gente já viu muito, às vezes, esse termo na história. E sociedade dividida em classe social. Tem mais gente entrando, fiquem à vontade. A gente está fazendo aqui uma discussão sobre desigualdade social e lembrando alguns tópicos, alguns conceitos, para que a gente fique mais fácil entender essa dimensão. Bom, vamos lembrar? Né? A gente discutiu um pouquinho sobre estratificação social, mas eu não fiz nenhuma live, nenhuma aula sobre isso. Então, a desigualdade refere-se à privação de direitos ou de acesso de recursos para uma pessoa ou um grupo. Então,
Claro que a estratificação está ligada à desigualdade. Desigualdade, então, é a diferença em acessar poder, riqueza, recursos, cultura, acessar algum tipo de bem, algum tipo de coisa, de elemento que existe na sociedade. Então, existem algumas dificuldades em alguns grupos acessar, e outros têm mais facilidade para acessar essas coisas. Então, a gente chama isso de desigualdade social. Estrutura, estratificação e mobilidade social são importantes. Então, por que a gente estuda a estratificação social? Vou colocar um apontador aqui. Por que a gente estuda a estratificação social? A estratificação social é importante porque ela é uma dimensão muito significativa na sociedade e junto da estrutura, como que a sociedade é formada, qual é o modo de produção, se é capitalismo, se é socialismo, se é neoliberalismo, se é liberalismo, e aí se é feudalismo. A estratificação, como que as pessoas estão divididas em blocos, em grupos, e a mobilidade social, como que é possível fazer esse trânsito, né? Essa saída, essa mudança de uma classe ou de um extrato para o outro. Então, esses elementos são importantes para a gente verificar a desigualdade também. Lembra que o nosso tema grande, o maior tema, o tema geral, é a desigualdade social. A gente está estudando estratificação porque é um elemento importante para a gente enxergar a desigualdade. E aí a gente vê o seguinte, quando a gente olha para a história, que a desigualdade ela não é natural. Se a desigualdade ela fosse natural, a gente teria, por natureza, por gênese, por DNA, uma diferença padrão em todo o período histórico, né? Em toda a historiografia mundial. E não é isso que se passa. Alguns grupos têm um tipo de estratificação, outros grupos têm outro. No decorrer dos anos, no decorrer da história, dos séculos passando, isso se altera, muda. Então, é a construção social mesmo. São seres humanos vivendo em coletividade. Bom, a estratificação é o modo como cada sociedade está dividida, isso eu já falei. E aí, é claro, a gente vai ter pessoas que vão ter privilégios, pessoas que vão estar ali na corda bamba e pessoas que vão ter poucos direitos ou poucos acessos. Lembrando que direito, que a gente defende, difunde para que todos tenham, não é o mesmo que privilégio. Privilégio é uma coisa, direito é outra. O que a gente defende, o que se defende em relação à sociedade humana como um todo? Direitos. Direitos para todas as pessoas que vão dar o quê? Dignidade, acesso aos recursos, acesso às necessidades. E privilégio? Ah, não, privilégio é muito mais. Né? Privilégio é um grupo ficar recebendo, recebendo, recebendo e muito além do que precisa. Olha lá, esse aqui é o Taj Mahal, né, o mausoléu da Índia. Estratificação, a gente vai ver então alguns tipos, tá? Como eu já falei, o nome vem de camadas, que é a divisão da sociedade em camadas sociais. E não tem, ocorre de maneira diversa em vários locais do mundo, em vários momentos da história. E a gente vai ver um dos primeiros, que é a estratificação por castas. Aqui a gente tem uma imagem de uma indiana, né, uma mulher que vive na Índia, e a gente percebe que ela tem essas pinturas corporais, que são tatuagens de henna e mais um monte de coisa. Isso também marca, né, o estigma ou um tipo de simbologia no corpo, nas vestimentas, nas posições sociais, no tipo de comércio, no tipo de ofício que se faz, no tipo de trabalho. Então, tudo isso envolve a casta, ou o grupo na qual essa pessoa está, beleza? Mobilidade social. Mobilidade é determinada pela possibilidade de um indivíduo mudar a sua posição naquela hierarquia social, né? Que eu falei há pouco. Então, no passado havia uma estrutura rígida, sobretudo a sociedade de castas e a sociedade de estamento era muito fechada. Indivíduos não podiam deixar o seu extrato social. Olha lá, mais uma imagem da uma mulher indiana. Castas. Bom, a casta é um tipo de estrutura social que se fecha, voltado para si mesmo. Por quê? A mobilidade é muito insignificante, a gente pode dizer quase nula ou não existente. Porque, assim, tem várias camadas sociais e o grupo, ele é muito fixo naquela camada social. Então, o indivíduo, ele nasce por hereditariedade, ele vai viver naquela casta para sempre. Então, há um misto de tradição, um misto de religiosidade, são vários elementos que
se perpetuam e mantêm essa divisão por castas. Tinha uma novela brasileira que foi reproduzida há alguns anos atrás, que falava um pouquinho sobre a Índia, e a espinha dorsal da narrativa era o quê? Era uma mulher de uma casta brahmane, de uma casta muito alta, e ela se apaixonou por um rapaz de uma casta mais baixa que existe, que são os Dalits, que são os intocáveis. E aí dava um problema seríssimo, porque eles não poderiam ter relações, não poderiam casar, não poderiam ter uma união de namoro, nem de nenhum tipo. Não pode. Bom, características hereditárias, ocupação profissional, poder político, econômico, tudo isso está ligado à questão das castas. E essa mobilidade aqui é muito difícil. Uma pessoa que é um Dalit, uma pessoa que é de uma casta inferior, um Vaixás, um Sudra, chegaram à casta de um Brahman, né, de um sacerdote, ou de um guerreiro, né, de uma ocupação militar. Então, assim, não tem mudança, não. É muito ruim. Ó, deixa eu ver a imagem de outra pessoa na Índia. Por que Índia, pessoal? Porque a Índia é muito significativo, porque a Índia tem um sistema de castas há milênios, há 6.000 anos atrás. E aí, mas professor, não tem outros lugares que tem ou tiveram o sistema de castas? Sim, o Egito também teve o sistema de castas, o Japão. Alguém já viu mangá japonês ou filmes de ação japonês? Até mesmo filmes de Hollywood de ação, quando tem, tipo, sei lá, máfia japonesa. Por exemplo, aquela máfia muito famosa no Japão, a Yakuza, é uma máfia que existe devido ao sistema de castas. Então lembra aqueles camaradas que, né, os guerreiros, os samurais, que ficavam pintando aquelas tatuagens enormes no corpo, para mostrar que ele era da máfia Yakuza, ou que ele era um guerreiro samurai, ou que ele era de uma casta de pessoas que você tinha que ter medo, assim, que eram pessoas que quase intocáveis também. Então, assim, teve em outros lugares. Aqui na Índia é muito significativo porque lá é muito, muito separado, muito dividido. Quando a gente tem, se a gente for verificar aqui no Brasil a classe social, a gente tem, se a gente for pontuar de alguma maneira muito simples, classes A, B e C, ou classe baixa, média e classe alta. Três, claro, e algumas posições intermediárias. E na Índia? Tem territórios na Índia que tem 5, 6, 8 castas. A coisa descamba mesmo para um radicalismo de verdade. Bom, ocorreu na Índia, Egito e Japão. O caso indiano é significativo devido às suas muitas divisões. Beleza? E aí a gente vai para estamentos. A imagem está no fundo, ela é significativa porque o estamento ele ocorreu nessa época medieval, na qual a Igreja Católica, o mundo do sagrado, ele é muito importante, ele definia os valores, definia os comportamentos, definia a moral. Então é aquela chamada moral cristã. Ocorreu na Idade Média, do século V ao século XV, e aí essa divisão, ela era muito específica e tinha muita relação com o quê? Com a possibilidade de propriedade de terra, porque a gente lembra que a situação da Idade Média, com os feudos, né, no processo de modo de produção feudal, eles tinham senhores feudais. Então essa posse de terras, de um lado, de alguém que era dono dessas terras, senhor feudal, de outro, alguém que não era dono dessas terras, mas deveria trabalhar para viver. Então a gente percebe o seguinte, né, que essa estratificação, essa divisão estamental, ela é muito ligada a isso, essa posse da terra. E aí você tinha os senhores feudais, os nobres, o clero, e aí os camponeses que trabalhavam no regime de servidão. Então essa é a divisão mais significativa da Idade Média, ocorreu na Europa, durante esse período, e aí tinha clero, nobreza, comerciantes e camponeses. Bom, cada parte era chamada de um estamento. Então, professor, se cair em alguma prova, se cair no Enem, se cair em algum lugar, se for fazer um concurso, estiver lá na Idade Média ou no regime europeu, durante a Idade Média, em algum lugar, havia a estrutura social de divisão em grupos. Esses grupos eram distintos porque tinham classes sociais distintas. Errado. Não se usa, não era classe social. Na Europa tinha essa divisão por castas. Não. Na Europa existia a divisão por estamento. Então,
Casta, Índia, Egito, Japão. Estamento, Europa, modelo de sociedade medieval. Continuando aí, a imagem de um castelo medieval. Bom, tomava como base a honra à linhagem. Então, se você perceber, né, no estudo da história, que os senhores feudais, eles tinham honra e tinham alguns privilégios. Não trabalhavam, eles eram dono das terras. Só que, ao mesmo tempo, eles deviam de deveres à nobreza real, ao clero. Então, era uma sociedade que fazia essas trocas. E essas trocas devido à honra, à tradição e a tudo mais. Então, por exemplo, os camponeses eles deveriam lavrar a terra, trabalhar como agricultores no processo de servidão. Parte do que eles produziam dava para o senhor feudal e parte ia para tributos, para a nobreza, parte ia para o clero. Então, assim, a base da sociedade, os camponeses, eles só perdiam. Então, e a obrigação dos outros? A nobreza tinha a obrigação de proteção militar. O senhor feudal, proteção às suas terras e defesa dos seus camponeses. O clero, proteção espiritual. E assim se dava essa relação, que é o mais outro castelo medieval. Tomava como base honra, linhagem. Professor, mas e a mobilidade? A mobilidade era possível no estamento? Se for nas castas era muito difícil. E no estamento, na cidade estamental? Na cidade estamental, é possível que exista a mobilidade. Só que a mobilidade, ela é pequena. Ela é muito pequena, só que, todavia, ela existe. Então, por exemplo, digamos que alguém da nobreza ia disputar um conflito, sei lá, França versus Espanha ou França versus Inglaterra. Aí chega alguns reis da Inglaterra, né, de Manchester, de Londres, algum principado lá de Cambridge, e aí ele chega no senhor feudal, isso é Idade Média. Chega no senhor feudal, eu preciso que você me ofereça aí um pequeno exército, uma pequena milícia, porque eu vou guerrear com a França, né? Os caras estão roubando algumas terras na Normandia, eu preciso de um pequeno exército. Aí o senhor feudal vai lá e oferece. Então é um sistema de trocas mesmo. E aí, nesse processo, por exemplo, digamos que o senhor feudal tinha algum grupo de pequenos guerreiros que foi à guerra para servir a rainha, algum tipo de príncipe, algum principado. E aí ganhou. Na volta, o senhor feudal ele poderia, né, fazer uma troca e exigir, eu quero que você coloque alguns dos meus guerreiros como nobres. Então, aí o rei ou a rainha coroava, cavaleiro agora, cavaleiro, senhor nobre da coroa real, que antes era apenas então um guerreiro da milícia do senhor feudal. Então, ele mudou? Ele mudou. Ele saiu de talvez um camponês, talvez um capataz, um guerreiro, e ele foi virar um senhor, né, cavaleiro da coroa. Então, ele virou um nobre. Mas isso não é muito comum, existe, mas não é tão fácil. Então, é um tipo de regime de desigualdade social que tem obrigações e privilégios. Pode ocorrer a mobilidade, como eu falei há pouco. Os camponeses tinham obrigações sempre, né? Os camponeses são aqueles que mais têm obrigação. E a nobreza, muitos privilégios. Os caras não trabalhavam. Clero era responsável pela produção espiritual e dono de muita terra, tá? Porque a igreja, nesse momento, tem muito poder, muita riqueza. Bom, se alguém quiser pontuar alguma coisa sobre castas e estamentos, pode falar, pode ligar o microfone, tá bom? E vocês conseguem falar aí. Pode escrever também no chat. Bom, vamos para as classes sociais. Surge a partir das revoluções burguesas. Quais são as revoluções burguesas? Revolução Industrial, Revolução Francesa, né? Conflito americano em relação à independência americana. E aí, deixa eu ver uma pergunta, questão. Yasmin Caroline, o sistema de casta aconteceu somente naqueles 3 países? Sim, em especial sim. A gente tem algumas
algumas misturas, talvez, que poderiam a gente olhar para outras sociedades e falar, olha, aquela sociedade ela tem uma divisão social que se parece muito com a casta. E pode ter ocorrido, sim, em outros países. Né? Talvez os persas, talvez os fenícios tiveram algum tipo de divisão social que se estruturava bem parecido com as castas. Mas esses três países são os mais significativos, é que a gente vai verificar mesmo, é como se fossem os tipos ideais, assim, como se tivessem ocorrido naqueles países de maneira bem significativa. Tem mais gente entrando, eu tenho que liberar. Verificar aqui. Bom, mas a gente entrou, tem gente que às vezes entra, sai, eu tenho que liberar, porque tem alguns que acessam logado no Gmail, que não é o Gmail da edutech.sed.ms.gov.br, que às vezes eu tenho que liberar aqui de maneira diferente. Bom, continuando, pessoal, então, vida que segue, né? Depois vocês podem perguntar até mesmo no Google Classroom, né, no fórum lá de vocês, no mural, alguma coisa sobre o conteúdo. Classes sociais. Tá, vai surgir a partir das revoluções burguesas. Então, imagina o seguinte, que a classe social, ela vai existir no capitalismo. Feudalismo, modelo feudal, modelo da antiguidade, tinha classes sociais? Não. Tinha outro tipo de estratificação, ligada à tradição, ligada à honra, ligada à religião. Classe social, ela vai ser muito mais ligada à renda, à propriedade, à posição social do indivíduo dentro do capitalismo. Então, ela vai ocorrer no capitalismo. Ela vai ser uma posição de indivíduo ou grupo. Então, por exemplo, o sujeito ou um grupo no qual ele está convivendo pode ser um grupo familiar. Então, por exemplo, a sua família, ela é de uma classe social. E ela está inserida dentro dessa camada chamada classe social. E aí, a classe social, ela vai dizer o seguinte, o jeito que você vai olhar para o mundo, como que você vai entender e perceber as relações sociais, sua renda, a sua riqueza, o que você vai poder comprar e não comprar. Então é muito significativo também. Então a gente às vezes olha para a classe social e olha como uma coisa muito pequena, muito simples, que é fácil de romper, mas a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente olha para outros tipos de estratificação, como casta e estamento, a gente percebe que classe social também, às vezes, ela é muito rigorosa, no seguinte sentido. A classe social, ela começa a existir no capitalismo. Então, a partir das relações do mercado de trabalho, relações do processo do capital. Então, lá na modernidade, né, com o advento da Revolução Industrial, começa a surgir a classe de trabalhadores, né, os proletários. E aí, por outro lado, você tinha a classe dos proprietários. Então, essas foram as duas classes significativas que são antagônicas. O que é o antagonismo? Elas se chocam porque elas têm interesses conflitantes. Só que a gente percebe hoje que essa classe está mais diluída. Então, a gente tem essa classe trabalhadora que não é mais só o operário fabril, mas uma classe trabalhadora muito mais abrangente, e a gente começa a dividi-las, né, em classe baixa, média e alta, ou por estratos de renda, A, B, C, D, E, ou A, B, C, D, E, e aí vai. Bom, a gente tem que perceber o seguinte, que ela tem... Por que revoluções burguesas foram importantes? A partir da Revolução Industrial e Revolução Francesa, você tem a figura do indivíduo.
Ah, professor, mas lá na antiguidade o indivíduo... Não, você tinha a figura da posição da pessoa na sua comunidade, mas não como indivíduo, mas como grupo. Ah, você é fulano de tal hebreu, você é fulano de tal grego, do mundo grego, você é um rapaz, uma mulher romana. E agora, com o advento do capitalismo e com o iluminismo, né, que foram aquele movimento cultural, histórico, filosófico e político, que começou a perceber a figura do indivíduo. Então, começa a dar existência, a dar mais significância à posição do indivíduo. Então, quem é você? Você é uma pessoa livre, você tem direitos, a ideia de direitos humanos, a ideia de direitos políticos, a ideia de direitos civis, ela surge a partir da visão do indivíduo, tá? Então, ela tem como base a igualdade formal. O que é a igualdade? Você tem uma Constituição e você é livre, você é um igual como o outro. Por que formal, gente? Porque não é a igualdade real, é a igualdade formal. Porque a gente consegue perceber as desigualdades, mesmo no sistema de classe. É só a gente bater o olho aí fora que a gente vê. Ó, por exemplo, tem uma imagem aí, que eu já troquei, não sei se vocês conseguem enxergar agora. Isso, todo mundo consegue verificar a imagem no aparelho, no seu computador ou no celular. Estão acompanhando a passagem. Ok, se tiver alguém que está fechando, abrindo, se informa para mim que eu consigo, eu fecho a transmissão só da imagem, não vai parar a live nem a aula, mas eu consigo compartilhar de novo, tá bom? Bom, vida que segue. Então, pessoal, classe social. Aqui a gente tem uma escola, né, bem pobrezinha, a gente percebe pela situação da imagem. Então, assim, a gente percebe que há posições que elas vão representar um acesso diferenciado a recursos, um acesso diferenciado a direitos, um acesso diferenciado à cultura. Então, vários elementos vão mostrar essa distinção social. E aí, quando a gente fala, ou no senso comum se fala muito, né, você tem que ser um empreendedor de si mesmo, você consegue, você pode chegar lá. E a gente vê muito isso, sobretudo naqueles jornais, né, segunda-feira, que é, né, balcão de empregos, balcão de negócios, trabalho, ou se não propagandas, né, do Sebrae, ou divulgação a todo momento, que são divulgações liberais. Esse é um pensamento liberal, é um pensamento do modo de produção capitalista. E ele vai dizer o seguinte, ó, você consegue, você pode. Só que a gente tem que perceber sobre, a partir olhando da estrutura social e a divisão por classes, que não é tão fácil. Não é tão simples. A gente poderia dizer, professor, mas existe aquela pessoa que se esforça, esforça, esforça e consegue, ela consegue. Um camarada criou um aplicativo, ficou rico, ou outro criou uma empresa e ficou rico, ou outro estudou, formou um grande médico, um grande advogado, um grande arquiteto. Sim, existe. A mobilidade social, ela existe mais, de maneira mais assertiva e mais fácil do que o estamento e do que a casta. Só que mesmo assim a mobilidade social, no sistema de classe social, não é fácil. E não é tão simples. Então, alguns elementos que a gente tem de exemplo são exceções à regra. Qual que é a regra? Manter a sua classe social. Essa é a grande regra. Porque não é só a renda que define, gente. Muito do que se vê, que se fala sobre classe social, é renda. Fulano ganha R$ 1.000, ou até R$ 1.000, ele é classe trabalhadora. A pessoa que ganha até R$ 700 é a classe do subproletariado ou que está na miséria. A pessoa que ganha R$ 3.000 é classe média baixa. Aí vai ganhar R$ 10.000, classe média mediana. R$ 15.000, classe média indo para a média mais alta. E aí R$ 30.000. Então, tem gente que vai lá e divide por renda, mas não é apenas renda, tá? Se a gente olhar só para renda, só para o dinheiro de salário, a gente não consegue a gente não consegue enxergar essas diferenças. Então, assim, você imagina, a pessoa vai enxergar a diferença só pela renda. Pô, peraí. E quem não trabalha?
E o jovem, a criança, o adolescente que até os 18 anos ou até 24 anos que está estudando na faculdade, não trabalha. Ela não tem renda. Mas, peraí, ela não participa da sua classe social? Ah, claro que participa. Então não é só renda. Ela recebe cultura, ela recebe informações, ela recebe comportamentos específicos, ela é socializada no ambiente familiar de sua classe social, ela vai namorar, ela vai se relacionar com pessoas de sua classe social. Não tenho dúvidas, meninas e meninos que aí estão, né? Vou até ver aqui. Agatha, Beatriz, Cristiele, Gustavo, Isis, Camila, Yasmin, mais outras pessoas que às vezes entram, saem, estão na live, e outros colegas de vocês. Qual que é a grande questão? Vocês vão se relacionar com pessoas de sua classe social. Ah, professor, eu sou pobre, você vou relacionar com pobre? Vai. Professor, eu sou classe trabalhadora, eu vou relacionar com pessoas da classe trabalhadora? Vai. Seu pai e sua mãe trabalham? Muito provavelmente eles têm um patamar de comportamento, uma posição na situação de classe, muito provavelmente por morar ali na região do Novos Estados, Mato de Jacinto, estudar ter filhos matriculados no ensino público, na rede estadual, em José Maria, eles têm algo em comum. Né? Então, provavelmente eles mantêm a mesma classe social. Ah, professor, mas alguns vão morar ali, vão ser, né, servidores públicos de alta posição, ou vão ser empresários bem-sucedidos. Sim, mas a grosso modo, de maneira geral, vocês são da mesma classe social. Muito provavelmente classe trabalhadora. E é engraçado que as pessoas, todo mundo se acha classe média. E não é. Quem é da classe média? Os empregos mais altos no serviço público e os empresários de patamar médio, né, que ganham uma certa faixa de renda, que moram em certos condomínios, que detêm certos planos de saúde, que têm certos comportamentos, que viajam para fora, que fazem viagem no exterior, e aí vai. Então, aquele que a gente enxerga por vezes, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é classe média, ou classe média alta. E a elite? A elite são grandes industriais, são grandes empresários, é o pessoal que detém poder perante a riqueza de patrimônio, detém bens, grandes produtores rurais, grandes empresariados. Então, assim, muito do que a gente vê é classe baixa, classe trabalhadora, classe média baixa, tá? Então, essas relações que vocês têm com essas pessoas se mantêm. Então, muito provavelmente vocês vão namorar, vão até casar com pessoas de mesma classe social. Então, o menino ou a menina que está pensando, bom, vou casar com alguém, vou me dar bem, vou morar na Alphaville, vou viajar para praia 2 vezes no ano. É difícil acontecer isso. Isso aí é conversa de novela mexicana, novela brasileira, de filmes de Hollywood, filmes da Sessão da Tarde. O que se ocorre muito frequentemente, muito fortemente, é você se relacionar com pessoas de sua classe social. Tá? Bom, posição na cidade capitalista é a sua posição, né, de classe social. Pode ocorrer mobilidade vertical e horizontal. A mobilidade vertical é aquela que você melhora. Então, o camarada é pobre e ele ganha a loteria. Então ele vai virar rico. Beleza. Não, o camarada ele é da classe média alta, tem um grande serviço numa grande empresa, aí ele foi mandado embora, ele não é mais o executivo daquela empresa. Ele, caiu. Então é a mobilidade, a mudança da sua posição de classe de maneira vertical. Professor, mas essa mudança horizontal, ela ocorre como, a pessoa muda de cidade, muda de localidade, muda de região, se relaciona com outras pessoas, mas mesma classe social. Muda de emprego, mas mantém uma situação de mesma classe social. Tá, eu não sou mais atendente de farmácia, eu sou atendente do, sei lá, do mercado. Eu não sou mais o frentista do posto A, sou o frentista do posto B, e assim sucessivamente. Há uma mudança, mas não uma mudança de cunho vertical, que você mudou sua classe social. Então, mobilidade, eu vou deixar, estamos quase aí terminando, né? Refere-se à capacidade do indivíduo mudar de posição na hierarquia social, já falei no início. Então, leiam o material, vou deixar disponibilizado também, com link, a descendente, de uma alta para inferior,
gente tem uma imagem ali atrás que é muito significativa. Então, por exemplo, esse mundaréu de gente que tem nas favelas, claro que eles detêm a mesma posição de classe social. Então, ali, muito dificilmente vai ter pessoas que vão estar orientadas a uma grande cultura, ou cultura difundida como mais alta cultura, iletrada e tudo mais. As pessoas, provavelmente, as crianças jovens daí não vão estudar em escola particular, cara, não. Muito provavelmente essas pessoas não vão ter acesso a grandes clubes fechados, a grandes festas, a grandes condomínios, e não vão ter acesso, muito provavelmente, a planos de saúde caros, ou qualquer plano de saúde que seja. Então, percebam que não é só renda, não é só salário. Um mundaréu de coisas elas não têm acesso. E aí, quando a gente defende que por conta da renda, o próprio discurso em relação à renda é uma enganação. Então, quando a gente tem um condomínio fechado, sei lá, como Dama, Alphaville, alguma coisa nesse sentido, e eles vão dizer o seguinte: bom, você é livre para morar lá, meu amigo. Aqui a gente não separa, não tem separação. Você apenas então somente tem que comprar. Se você comprar um lote a casa aqui, você é livre para morar lá. Pô, mas espera aí, quanto você ganha? Um salário mínimo. Não, então você tem uma barreira, sim. Uma barreira estrutural, de estrutura de divisão de sociedade. E aquela conversinha de meritocracia, conversa de empreendedorismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso eu sou muito crítico. Vocês estudam no projeto de vida, claro, estudam em algumas outras áreas, até mesmo em cursos que vocês vão fazer por aí afora, mas a gente tem que estudar, a gente tem que procurar crescer, se promover, se fortalecer. Mas a gente também não tem que ser ingênuo, tá, gente? Essa conversa de empreendedorismo muito facilitada é bobagem, é balela. Isso é enganação. Ah, professor, mas tem pessoas que vão conseguir, vão conquistar. Ok, ótimo. Meu esforço é importante? É importante. Mas a gente tem que verificar isso de maneira mais assertiva. Por exemplo, por que existem pessoas que ganham um salário mínimo, vou colocar aí R$ 1.045, o frentista, atendente de farmácia, atendente da padaria, o padeiro, né, o enfermeiro, a técnica de enfermagem, né, o gari, e aí vai. O borracheiro, o ajudante lá na empresa de calha, o camarada que corta madeira na Madeval, e aí vai. As pessoas ganham um salário mínimo. Qual que é a ideia de empreendedorismo? Se esforce, seja você mesmo, que você conseguirá o futuro está lá para você. Por que tem pessoas que ganham R$ 20.000? Por que tem pessoas que ganham R$ 30.000? Alguns camaradas que moram nesses condomínios de luxo, nesses prédios de alta classe, esses prédios na beira da praia, tem pessoas que ganham R$ 300.000 no mês, gente. Então essa ideia de empreendedorismo, de esforço, a gente vai dizer o seguinte, que o borracheiro ou a faxineira, ela trabalha menos do que essa pessoa que ganha R$ 300.000 por mês? Não. Muito provavelmente ela trabalha mais. Muito provavelmente ela é uma pessoa de grande índole. Muito provavelmente ela tem muito mais esforço. Então esses discursos, eles são balelas. É conversa para boi dormir. A imagem, né, do consumo, né? O consumo, ele é uma trilha para a desigualdade social, porque o consumo, ele marca, ele é um marcador de status. Então você consome produtos que são caros para fazer uma distinção social. O pobre vai comprar um carro de luxo? Muito difícil. Então aí é mostrado o quê? Aquele carro de luxo existe porque a pessoa da elite ela tem bom gosto, a pessoa da classe mais alta ela tem bom gosto, a classe média alta tem bom gosto. Balela essa história de bom gosto. Como é que o camarada lá na favela vai comprar um carro desse aí? É porque ele não tem bom gosto? Então tudo isso está envolvido, né? A cultura, o acesso, os privilégios, a socialização. Se eles forem socializados para ter uma alta gastronomia, um alto interesse por carros, e tiver dinheiro para fazer, ele vai comprar. Ok? Então, estudem, façam a leitura, deixem dúvidas lá no fórum. Se quiser fazer alguma pergunta, perguntem lá. Tá bom? Então, a desigualdade é isso. A gente já está aí, está posta, a gente tem que lutar para diminuí-la cada vez mais. Então, ó, a ideia da classe trabalhadora, reivindicar direitos, reivindicar maior salário, reivindicar acesso a políticas públicas, tudo isso é
Importantíssimo, tem que fazer. Não fique na ideia só de sujeito, não. Você, como um indivíduo sozinho, não resolve a parada. A gente percebe que em antropologia, em ciência política, em sociologia, qual que é a dinâmica da coisa? É social, é coletiva. Falsas respostas. Antes de finalizar, vou terminar com as falsas respostas. O problema está no indivíduo que não se esforça. Então, essa é uma ideologia, é um ideário muito difundido por aí. A solução individualizante, né? Aquela ideia de empreendedorismo, que você vai se esforçar. E você vai sair. Deixa como que isso é balela. Por exemplo, vamos pegar... A gente está chegando no inverno. No meio do ano no Brasil, no hemisfério sul, em algumas grandes regiões do Brasil, né? Tirando o Nordeste e Norte, que é mais quente. As outras regiões, elas vão fazer muito frio. Então você pega no meio do ano. Bom, imagina alguém que não tem frio. O capitalismo não é um resultado do iluminismo, do Estado-nação, das ideias liberais? Ok. As revoluções burguesas, Revolução Francesa, né, revoluções de direitos, o iluminismo defende a liberdade do indivíduo, a propriedade privada, o seu eu, os seus direitos individuais. Ok. Então, beleza, nós somos indivíduos que somos livres. Mas com ressalvas, a estrutura social ela nos mantém, ela dá uma segurada. Quer ver? Bom, imagina alguém que está chegando no inverno agora no Brasil e não gosta de frio, e lá em julho vai estar muito frio em algumas regiões do Brasil. Essa pessoa é livre. Ela pode pegar se a gente não tivesse em pandemia, ela poderia pegar o seu carro ou o seu avião, comprar a passagem, e ir lá para o Caribe, ir lá para outro lugar que seja mais quente, passar lá uns 15 ou 10 dias de inverno mais rigoroso, porque ela não gosta de frio, ela não se sente bem no frio, depois ela volta no Brasil e continua a sua vida normalmente. As pessoas podem fazer isso? Não, claro que não. Então essa liberdade a gente tem que verificar com ressalvas, porque ela é livre até certo ponto. Você é livre, se você quiser comprar uma passagem lá, vai lá passar o dia inteiro no shopping e gastar o dinheiro, você é livre para fazer isso. Você pode fazer isso? A grande questão é, você tem condições materiais, condições reais para fazer isso? Não. A classe pobre tem? Não. A classe trabalhadora tem? Não. A classe média baixa tem? Não. Ah, então a gente tem um problema. Então essa solução é formal. Essa igualdade é formal. A igualdade está no papel. Só alguns dados, quase encerrando. 27% da renda está nas mãos do 1%. Quem são esses 1%? São aquela elite, né, os grandes ricos aí. Então, olha, gente, olha que coisa. Acabei de falar há pouco um exemplo de uma faxineira, de uma enfermeira. Imagina uma faxineira que limpa as coisas. Imagina um enfermeiro, que é ele que está na ponta de lança, na frente lá, segurando a bronca em relação à pandemia, aos necessitados, cuidando dos doentes. Cara, esses caras tinham um salário muito, muito mais alto que qualquer outro. Agora, 1% mais rico tem ganho médio mensal de 27 mil reais. É o médio, como eu falei, há pessoas que ganham 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Mas esse ganho médio desse 1% é 27 mil reais. E a coitada da faxineira, da enfermeira, ganha 1.300 reais. Gente, isso não está certo. 50% mais pobre ganha 820 reais. Isso aqui é pesquisa nacional por amostra por domicílios lá de 2019. Então, olha, então quer dizer que esse 1% mais rico, ele ganha, né, o que a metade mais pobre ganha. Tem essa riqueza. Isso é certo? Não, nunca. Isso é justo? Não. Há uma equidade aí? Não. Então quer dizer que essa pessoa que mora lá nesse grande prédio, que viaja para fora, que vai para Disney, que tem casa na praia, que ganha muito bem, ele se esforçou, ele é melhor que o outro, é melhor que o borracheiro que lá trabalha na esquina, é melhor que o padeiro, é melhor que a faxineira, é melhor que essas pessoas da classe trabalhadora? Não. É melhor que o guarda municipal? Não. É melhor do que o policial? Não. Trabalha mais? Não, necessariamente. Muitas vezes não. Muitas vezes ele trabalha até menos. A gente teve o exemplo da pandemia, que a grande questão que mostrou, escancarou a desigualdade. Quem é que segura as pontas da economia mundial? Os trabalhadores. Não são os grandes ricos. Não é o dono da van, Luciano Hang. As pessoas estão lá, trabalhando lá na van, limpando o chão, são repositores, dobram as roupas, são atendentes de caixa, ganham um salário mínimo. Então, vida que segue, a gente vai discutir mais sobre a desigualdade. O grande problema do Brasil é a desigualdade social, riqueza a gente tem. O Catar tem a maior concentração de renda entre o 1% mais rico.
Só o Catar, gente, lá nos Emirados Árabes. O Brasil é o segundo país em relação à concentração de renda de 1%. Então é um país que tem muita desigualdade social. Porque muitos têm, poucos têm muita riqueza, muito dinheiro, muitos privilégios, muito poder, muitas possibilidades. E aí um monte de gente não tem nada disso. Isso não é certo. Então, a desigualdade está aí, vamos estudar, vamos analisar, para que vocês se formem pessoas mais críticas, profissionais, mais inteligentes, se formem futuros aí, acadêmicos em qualquer área que seja, sempre pensando sobre isso. Tá? Nas próximas aulas a gente vai discutir sobre... Estão enxergando a tela aí? Como estão as mulheres? E no período de pandemia, a gente percebe que a desigualdade escancarou, a pandemia escancarou a desigualdade, né? O momento de quarentena escancarou a desigualdade entre as mulheres e os homens. É muito sério isso aí. Como estão as pessoas negras? Vocês viram lá, a gente está tendo pipocando nos Estados Unidos como um todo, um movimento, né, que vidas negras importam. E a todo momento a gente vê lá estudiosos, intelectuais, discutindo com o presidente Trump e com algumas autoridades em relação ao cerco policial, a violência que tem lá é muito severa. Então, essa desigualdade também ela não se acabou, tem que ser discutido, não adianta jogar para debaixo do tapete, tá? Na próxima aula a gente talvez vai discutir também um pouquinho sobre isso, né? E mais um monte de coisa. Beleza? Liberem o áudio de vocês, se alguém quiser falar alguma coisa. Estão liberados para as dúvidas. Podem escrever também. Alguém quer dar um recadinho, pessoal? Podem falar. A Camila perguntou quando vai ser a próxima aula. Bom, a próxima aula, Camila, eu estou programando para que a gente consiga fazer na semana que vem ou na outra, né? A gente vai. Então, a ideia da live é importante para que a gente possa. Deixa eu ler aqui. Para a apresentação. Deixa eu ver aqui que eu estou tentando. Isso, vamos voltar para a imagem da live. Bom, algumas pessoas perguntaram aí, né? Quando vai ser a próxima aula, se vai ter live também. Bom, a gente pode fazer live em relação a uma grande aula, assim, juntando algumas turmas, para que a gente possa discutir e debater algumas questões mais importantes, tirar algumas dúvidas, tá? Muito provavelmente semana que vem, mas eu vou publicar, vou dar uma divulgada para que vocês possam ver com antecedência. Essa foi meio em cima, por conta do início aí de junho, início dessa quinzena de aulas. Aí vocês podem divulgar nas redes de vocês, que lá na semana que vem a gente vai fazer. A gente consegue fazer também no meio da semana, uma quarta ou quinta pela manhã. Mas eu vou divulgar na plataforma virtual de vocês, tá bom? Alguém quer falar? Se quiserem falar, pode ligar o microfone, né? Pelo menos para dar um oi e um tchau. Agatha, quer falar? Liga o microfone. Quer dar um tchau? Beatriz, Cristiane, Gustavo. Ok, Camila. Camila, quer falar? Dá um tchau? Liga o microfone e dá um tchau para seus colegas aí. Yasmin. Então é isso, pessoal. Eu disponibilizei o arquivo lá na plataforma, vocês podem ler. Fiquem à vontade, eu vou deixar uma pergunta problema. Pode falar, Agatha. Liga o microfone aí. Ah, tá bom, entendi. Mas na próxima vocês se preparem, hein?
ou utilizem o fone para a gente conversar, que a gente possa falar um pouquinho sobre o que vocês estão, como é que estão a pandemia, como é que estão os estudos aí à distância. Acho que é importante um falar com o outro, a gente ouvir a voz de vocês. Tá bom? Então, pessoal, abraços. Vou finalizar a aula. Parabéns por estarem aqui nessa manhã fria, parabéns por continuar estudando, se esforçando. E a vida que segue, a gente não pode parar. Eu acho que a gente tem que refletir sobre o mundo e sobre essa complexidade que tem na sociedade. Beleza? Tchau, tchau, um abraço a todos, obrigado pela live. Valeu, obrigado Yasmin, Camila, Gustavo, Cristiane, Beatriz, Agatha e os outros que já foram, às vezes entraram e saíram. Valeu a todos aí. Tchau, tchau. Vou disponibilizar o vídeo da aula, tá bom? Abraço.